Esse é um assunto polêmico que mexe com a emoção dos jovens, os defensores da Cazé TV. Aqui eu vou explicar algumas coisas bem problemáticas e dizer e mostrar para vocês como a Cazé TV é um produto ruim, é um produto de baixa qualidade e que é oferecido para os jovens com uma vitrine de coisa boa, mas que assim está trazendo vários e precisa de um jovem imbecilizado como audiência, porque é fundamental para o esquema todo funcionar. A gente vai entender isso. Me acompanhe aqui. A modernidade atrasada, porque falar palavrão, dar grito e fazer pegadinha, Silvio Santos fazia. Fazer palavrão, falar palavrão, Dercy Gonçalves falava palavrão. No teatro, na década de 50. Então isso não é ser jovem, sabe? Falar palavrão, fazer pegadinha, não é de forma nenhuma novidade na TV, né? Então, por que os jovens acham que isso é especial? E aí eles caem numa armadilha de produção de baixo custo. Contratar como jornalista um casé que não é jornalista, o chamar de grande locutor da TV brasileira, o Luizinho, que era o terceiro da TNT. Ele era o terceiro locutor. E era o terceiro por um bom motivo. E aí usar a popularidade dos streamings e da internet, que é para fazer react, para atrair jovens, para ir ficar comprando coisa, QR Code. Ah, tá vendo essa camiseta? Tá vendo? Agora tá vendo esse código? Tá vendo essa aposta? Tá vendo esse desconto na plataforma de comida? Tá vendo aqui que você pode viajar? Clica aqui. Ele precisa de alguém que trabalhe com outra tela o tempo todo, um zumbi da atenção, e precisa ficar jogando estímulos para ele o tempo todo. E quem paga para isso precisa dessa audiência que não está prestando atenção no conteúdo, não está prestando atenção na qualidade das coisas, para poder fazer compras e fazer a maquininha rodar. Então presta atenção nisso. Porque, mas por que não fala mal dos outros? Não, os outros também têm seus problemas. Eu apontar que meu braço direito é fraco não significa que eu tenho um braço direito forte. Então, acompanhe o raciocínio. Enquanto você comemora o gol na live, que vem da TV aberta, que tá com 30 segundos, né? Então, a questão aqui, até eu já vi gente da TV falando isso. Ah, mas é só o gol, o que custa? Não. Cara, você assistir um jogo atrasado em relação ao vizinho, todo ataque que você, toda jogada que você tá vendo, se o vizinho não gritou, você sabe que aquela jogada não dá em nada. Então, se o teu vizinho tá em silêncio, tudo que você tá vendo, você sabe que não dá em nada. Só quando o teu vizinho gritar que o que você está vendo vai se tornar importante. Então o atraso é para quem não está prestando atenção no jogo. Então por isso que o público da Cazé TV também tanto faz. Será que ficou complicado? Porque eu acho que tem gente que vai ter dificuldade de entender. O grito está saindo 30 segundos na frente. Então se acontece alguma coisa de relevante, você vai ouvir um grito. Se o que você está vendo é 30 segundos antes, sempre que não tiver grito, tudo que você está vendo, você não sabe que você sabe que não vai acontecer nada. Dá para entender? Então, assim, e as pessoas se conformarem com isso e defenderem isso, dizendo que isso é melhor. Defender um sistema que te tira a experiência, se você está prestando atenção, mas acho que a maioria não está. E a questão do atraso está muito relacionada à falta de estrutura, porque você faz uma transmissão sem cortar os pontos de atraso. Porque a estrutura do esporte interativo, transmissão esportiva com baixo custo, uso de estagiários como comentaristas, uso de apresentadores que não são, locutores que não são do primeiro escalão, tudo num, num estúdio único, por trás da resenha um produto barato. Nasceu da resenha informal entre amigos. A origem é essa, que era a questão da pandemia, a transmissão online, a mudança de recurso, a transmissão de vídeo pelas plataformas, que é um fenômeno recente.
E o que se vende ao público como modernidade e proximidade, que sustenta isso com frequência, é um estagiário, um freelance de baixo custo que está lá. Eles, eles, a contratação de profissionais, a estrutura de um background, de uma estrutura de apoio, de uma redação jornalística de apoio, não tem. Está tudo cortado. Ai, porque a outra emissora. Mas a outra emissora tem uma estrutura tradicional de redação, de preparação de material, de formação de profissional. Agora, o dinheiro ali só está pela escala. Mas os jovens nem sabem dessa questão da qualidade. A pergunta certa não é se é divertido. Sabe, a modernidade é te vender barato? É te tirar as coisas e te dar menos porque esse menos é mais barato e dá mais lucro? O sintoma, o grito e atraso no lugar da informação. A Casa TV é apontada de forma recorrente como uma das transmissões com maior atraso no mercado. Acabei de explicar. Aí, outra coisa que, tecnicamente, o público ressalta é a exceção de gritos e bordões, como estilo que já irritou. Por quê? É preciso gritar para te chamar a atenção. Agora, a questão técnica da narração, e eu estava prestando atenção outro dia, a, como que, se você não estiver olhando para a tela, vendo a narração, ele não está narrando o que está na tela. Ele não faz a narração técnica com os nomes técnicos da posição do jogador, localização da jogada, localização do esquema de jogo, não. Aquele, quase que fantástico! Aí, aquela coisa, né, do Messi pegando na bola, Messi, 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 incrível! Incrível! Messi, Messi! O que que aconteceu? Entende? Mas clica no QR Code. Tá vendo essa camiseta? Você pode ter, se você. Aonde está a informação? Onde está o cuidado com você? Aonde está o incremento que eu transmito à sua vida? Então, internautas e concorrentes criticam essas imitações emocionais, mas sem a estrutura. A falta de experiência faz isso. Fica é um mimetismo, né? Mimetismo. Então, improviso e humor. Então, fica um pouco meio Silvio Santos, meio Dercy Gonçalves, meio pegadinha do João Kleber, mas não tem informação. Então, eu estou falando João Kleber, pegadinha do Silvio, pegadinha do malandro. Porque são pessoas, o Sérgio Malandro hoje já está com quase 70 anos. Isso não é novo. Dercy Gonçalves falava palavrão na década de 70 na televisão. Antes disso, antes, no teatro antes. Isso não é ser jovem. Isso não é modernidade. O diagnóstico: barato vestido de moderno. Parte da operação recorre a programas de estágio e vagas de freelance para redes sociais. Mão de obra jovem e barata. Modelo de negócio menos profissional, menos graduado. O grande comentador não tem formação. Existe o aporte significativo numa ilha de paraíso fiscal que está investindo nessa estrutura para não pagar impostos, fazendo os acordos lá fora, comprando o nome da Cazé TV para isso. Então, o Cazé TV não, o Cazé não tem não é proprietário do próprio nome. É um investimento especulativo. E a ideia então é sugar da atenção. Se você olhar o tipo do patrocínio, é esse patrocínio de atenção também. Clica aqui, olha o QR Code. A modernidade alardeada é, em boa parte, uma economia de escala disfarçada de inovação. Não tem nada de desenvolvimento, não tem nada de desenvolvimento no sentido de melhor. Sabe aquelas ondas? Palheta mexicana? Se eu tivesse no meio da onda da palheta mexicana, ai, mas por que fala mal de palheta mexicana? Hoje ninguém está nem aí para palheta mexicana. A Cazé TV está parecendo uma grande palheta mexicana. Isso já aconteceu antes. A história da TV brasileira já viu o informal vender mais do que o rigoroso.
né? Já teve a onda do CQC, do programa Pânico, achando que isso era grande e passou. E deixou consequências também, não muito positivas. Então, trocar preparo técnico por espontaneidade não é evolução. Nunca foi. Então, essa coisa de vibe da resenha não substitui informação jornalística, análise de informação jornalística, apuração, conhecimento técnico, experiência para trabalhar com isso. A prescrição exige preparo, exige tempo, exige experiência, não é só velocidade, não é só plá. E o dinheiro pesado por detrás, a ideia é só sugar, é retorno rápido. E aí reconhecer isso e cobrar mais qualidade deveria estar do outro lado na questão da educação. Mas a educação hoje é feed, né? As pessoas muito tempo ali. Então, essa coisa do grito para chamar atenção, né? Perceber a qualidade, saber diferenciar a qualidade de transmissão, saber o que é informação, do que é ah, conversa com bêbado, né? Não sei o quanto você consegue crescer com conversa com bêbado. Então, se você se cuida, a sua atenção merece preparo. Então você tem que ver se também você não está vendendo a tua atenção de uma forma barata. E é aqui que tem, né, muito do nosso trabalho com os alunos, que é a ideia de você aprender a se valorizar, valorizar a sua atenção, valorizar onde você põe foco, valorizar o seu tempo, valorizar como você se cuida, valorizar onde você coloca o seu dinheiro, valorizar a si mesmo. Porque se você se valoriza mais, você não desperdiça tanto. Não desperdiçando tanto, você vai ser mais feliz. Pensa sobre isso. Fica aqui o alerta. Não seja um zumbi. E esse é só um exemplo. É só um exemplo. Tem uma coisa mais séria por detrás, mas não é o ponto desse vídeo, que é o aspecto das apostas, um problema de saúde pública, que essa é a principal emissora que ganha com isso, e isso deve ser radicalmente combatido e reprovado, porque você cria um problema sério, as pessoas estão deixando de comer para fazer aposta, e quem não tem consciência disso não está e está ganhando com isso, está causando, tá ampliando esse problema, mas isso é assunto para um outro vídeo. Eles estão diretamente envolvidos com isso, mas isso é assunto para um outro vídeo. Até tem um vídeo no canal sobre isso. Procura aí. Mas aqui a ideia é você ter uma mente mais lúcida e saber identificar qual é a conversinha que estão jogando para você e você entender se você está sendo desvalorizado e você não deixar ser desvalorizado. Vale para esse assunto e vale para qualquer outro assunto. Tá bom? Repassa esse vídeo, esses alertas para outras pessoas. Vai ajudar a essas pessoas também. Um abraço, até o próximo vídeo.